Bem-vindo à aula número 2 do módulo 2 do curso Desenvolvendo Automação Comercial com o INDEV, onde vamos abordar a modelagem de dados, estruturas e componentes externos. Quando desenvolvemos aplicações usando a IDE do INDEV, nós temos uma área específica da IDE, que é o dashboard, onde eu tenho os vários elementos da minha aplicação. Eu tenho análise, elementos, Source Code Manager, auditoria, componentes, código. E é a partir desse dashboard que eu acesso os elementos do meu projeto. Então aqui eu tenho a análise, eu vou acessar e vou mostrar a modelagem de dados da minha aplicação. Não vou explicar com detalhes o uso da análise, porque isso vocês encontram no módulo 1 do projeto. Então, quem está assistindo o curso do módulo 1 tem todas as informações a respeito da criação da análise e como criar as tabelas. Então, aqui eu tenho as tabelas Sintegra Inventário com os campos. Tem a tabela Produto Kit, tabela Estoque SG, a tabela Produto Preço, a tabela Config NFSE, onde eu faço as configurações da nota fiscal eletrônica ao consumidor, a tabela Produto, onde eu tenho o cadastro de produtos, a tabela Produto Promocional, que tem os produtos em promoção, produto atacado, para quando eu for usar esta opção de venda por atacado, CST, que contém o código da situação tributária das operações, tabela de empresa, onde eu tenho as principais definições do arquivo de empresa, tabela de clientes, tabela de usuários do sistema, tabela de vendedores, tabela de produtos da nota fiscal eletrônica, tabela de eventos da nota fiscal eletrônica ao consumidor, tabela notas, tabela forma de pagamento, tabela de municípios para atender às regras do Cefaz, tabela nota pagamento, tabela de itens da nota fiscal eletrônica, tabela de caixa abertura e tabela de caixa fechamento. Estas são as principais tabelas que nós utilizamos na nossa aplicação de frente de caixa com o INDEV 25. A nossa aplicação é desenvolvida utilizando a versão 25 do INDEV. Todos os nossos componentes são fornecidos com o código-fonte, para que o próprio usuário possa fazer as manutenções. Mas, se o usuário desejar, poderá adquirir a versão WDK, que é como se fosse uma DLL, e nesse caso ele não tem acesso ao código-fonte, só terá acesso ao arquivo WDI e o arquivo WDK. Entretanto, é recomendável que você adquira o produto com os fontes, que nesse caso você não ficará dependente da Pedroso Informática. Você mesmo poderá fazer as manutenções quando ocorrerem alterações nas normas técnicas do Cefaz. Embora nós, por sermos usuários do nosso componente, sempre estamos atualizando,
Recentemente, inclusive, fizemos a atualização para a nota fiscal de Santa Catarina e no momento em que fazemos a atualização, nós comunicamos os nossos usuários sobre a disponibilidade dessa nova atualização com os respectivos códigos-fontes. Os componentes Assinar e NFEWX são fornecidos com as fontes na versão 22, de maneira que o componente é compatível com as versões do WinDev a partir da versão 22 até a versão 26. Como o usuário está de posse dos fontes, ele pode, naturalmente, converter esse componente para uma versão mais nova. Mas todas as atualizações que nós enviaremos, no momento em que ocorram atualizações, estarão na versão 22 por razões de compatibilidade. Como você já deve ter entendido, o componente, embora na versão 22, vai funcionar normalmente até a versão 26. Vamos abrir aqui o projeto do componente na nota fiscal com a versão 22. Notem que aqui estão todas as procedures e funções do componente, relatórios, janelas, eventos e classes que compõem o componente, e você tem acesso a todo o código-fonte. Nós vamos abrir aqui rapidamente a área de procedimentos, onde você vai observar as diversas funções do componente, inclusive com as novas diretrizes que foram definidas para a nota fiscal do estado de Santa Catarina. Então, embora o componente seja gerado na versão 22, você pode utilizá-lo normalmente nas versões superiores. Este é o componente Assinar, também desenvolvido na versão 22, com as procedures correspondentes ao processo de assinatura e compressão de dados da aplicação. O componente cadastro é desenvolvido na versão 25, mas caso você precise que ele seja utilizado numa versão inferior, basta entrar em contato conosco que a gente recompila a estrutura do componente para a versão até a versão 22. Abaixo da versão 22, nós não temos condições de fazer a recompilação. Então, nessa área de cadastros, que é um componente, nós temos as rotinas de importação de dados, troca de arquivos e definição de uma classe que faz o gerenciamento de dados. Nessas duas aulas fizemos uma breve apresentação do nosso projeto NFCE, com as principais particularidades do projeto. Se você se interessou por esse projeto e se deseja fazer o curso de automação comercial da Pedroso Informática, pode entrar em contato conosco pelo e-mail pedroso@pedrosoinformatica.com.br, que teremos o maior prazer em compartilhar com você um pouco da nossa experiência no desenvolvimento de aplicações comerciais e também sobre o desenvolvimento com o WinDev. Agradecemos por sua atenção. Muito obrigado.